Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 159, em seus braços. O Festival de Gladiadores! Era o que exclamava Donnie depois de ouvir tudo que Gawain disse. Mas ela ainda não terminou e complementa dizendo: exatamente, um evento onde aqueles que querem escapar da prisão apostam suas vidas e lutam entre si. E o vencedor do festival recebe tanto a liberdade quanto o direito de pedir qualquer coisa ao próprio Beltrap. Somente os dois, diante de uma grande multidão de espectadores. E essa seria, portanto, a melhor oportunidade de atacar o Cavaleiro Verde. Porém, Donnie novamente discorda, pois para ele, esse seria o momento em que ele certamente estaria muito mais vigilante. Mas Gawain tem certeza que não, pois aquele homem era a supremacia da arrogância. Assim como você, termina Gawain dizendo enquanto transforma seu braço para golpear a cabeça de Donnie. No entanto, Annie assume que ainda tem dúvidas de como eles irão chegar até Wanfun, para a tristeza de Gawain, que não esperava que até mesmo Annie fosse duvidar dela também. Mas a pequena maga Mirim apenas diz que eles simplesmente irão levar aquele barco até lá. Porém, antes, Gawain sugere que eles façam primeiro uma boa refeição, pois afinal, saco vazio não fica em pé, e muito menos consegue lutar. E agora, dentro do castelo, a garota chama pelos seus tão falados avós e externa seu desejo para que seus amigos recebam tratamento VIP com comida à vontade. No entanto, Annie questiona a ausência de Kay, perguntando a Gawain se por acaso seu pai não irá se juntar a eles. Mas, meio sem graça, Gawain responde que sua família tem um certo costume, quase que uma regra, pois sempre que querem comer, eles costumam fazer isso em horários distintos. E ela confessa que até mesmo ela não entende o porquê, mas admite que o clima é sempre bem estranho e bastante desconfortável quando os dois ficam sozinhos, e que isso já acontece há um certo tempo. Mas logo ela decide mudar de assunto e falar do Percival. Ou melhor, sobre o fato dele participar de um festival de gladiadores sem ter uma arma. E numa cara de pau, Percival confessa que não tinha pensado nisso. Porém, Nassens parece não ver problema nisso, enquanto Annie, por sua vez, acha que isso pode estragar tudo. Mas Gawain acaba dizendo que ele teve muita sorte de ter encontrado ela primeiro, pois sim, ela se compromete a ajudá-lo nessa questão. Mas antes de tudo, eles precisam comer. E Gawain, já bem ansiosa, chama por sua avó, alegando que está morrendo de fome. E é então que uma estranha figura surge de repente, e a aparência peculiar daquele ser deixa todo mundo assustado. Gawain chega até tampar os ouvidos por conta dos gritos dos seus amigos, que tentam descobrir o que era aquilo. Seria um golem? Um boneco mágico?
Mas aquela coisa assusta ainda mais quando assume uma postura bem esquisita. Porém, para surpresa de todos, um grande banquete surge magicamente. Logo aquele boneco então começa a dizer: ensopado de creme de arraia voadora, salada de kraken, bife de bisão escuro, torta de frango com matango e pudim de creme de javali e frutas vermelhas. Esse é o menu de hoje. E isso é tudo. Gawain então agradece dizendo: muito obrigada, vovó. Vamos tomar um chá depois da refeição. E ao ouvir isso, Doni fica ainda mais impactado. Como assim? Essa é sua avó? Porém, para o espanto de Doni, outra figura peculiar surge dizendo: eu trouxe os talheres que você esqueceu e alguns temperos também. E como vocês já podem imaginar, esse era o vovô de Gawain. Enquanto Percival e os outros questionam se aquele esqueleto também era um golem, o mesmo por sua vez cumprimenta os convidados, dizendo que está ali para servir a dona da casa, como eles podem ver, e que fica muito agradecido por eles serem tão gentis com a jovem Milady mais fofa do mundo. E ele espera que eles continuem sendo bons amigos da Lady Gawain. Mas Gawain, por sua vez, diz que já está bom, que ele está fazendo ela passar vergonha na frente dos seus amigos. Então o vovô e a vovó se despedem, pedindo para que todos aproveitem o banquete e se divirtam. Mas Gawain só continua, implorando para que eles saiam logo dali. E olha só, o Percival achou bem curiosos os avós de Gawain, enquanto Doni achou eles aterrorizantes. E agora sim, banquete servido, era hora de finalmente encher a pança. E por sinal, aquela comida parecia ser tão gostosa que estava fazendo Doni e Percival ficar com água na boca. E enquanto se deliciavam com aquele banquete, todos eram unânimes em dizer que os avós de Gawain eram pessoas maravilhosas e que aquela comida estava tão divina que eles não conseguiam parar de comer. Gawain conta que aquele menu foi preparado pelo habilidoso cozinheiro da família, um velho amigo da vovó, que Gawain promete apresentar mais tarde. E Doni até chega a dizer que ele supera as habilidades culinárias do Percival. Porém, ao tocar no nome de Percival, Narcís pergunta para onde ele foi. E Doni conta que ouviu ele dizer que iria ao banheiro, mas acredita que ele pode ter se perdido no caminho. E por conta disso, Gawain conta então não ter escolhas, a não ser ter que procurá-lo. Enquanto isso, vemos Kate volta ao seu pomar, mas logo ele percebe que tem alguém se aproximando. Aquele era Percival. Kay pergunta se ele foi até ali para tentar impedi-lo de denunciá-los para as autoridades, mas o rapaz responde não se preocupar com isso. Kay então questiona o que ele deseja, e Percival então faz uma pergunta: você é o irmão mais velho do rei Arthur, não é? E Kay logo responde: não de sangue. E Percival segue dizendo: eu esperava que você pudesse me dizer que tipo de pessoa é o rei Arthur, porque até então a gente não sabe quase nada sobre ele. E depois de ouvir isso de Percival, Kay começa a dizer: eu nunca tive muito afeto por ele. Essa é uma história de quando eu era bem mais jovem, e meu pai simplesmente trouxe um garoto estranho para nossa casa e declarou que ele iria ser meu irmão mais novo. E esse garoto era Arthur. Ele rapidamente se acostumou à vida na corte, conquistando não só o amor do meu pai, mas a confiança e o respeito de todos os nobres e serviçais. Todas as coisas
que eu nunca consegui ter. E de repente, um certo dia, uma espada cravada em uma rocha apareceu em Camelot junto de um oráculo. Meu pai então declarou que a pessoa que conseguisse puxar a espada chamada Espada Sagrada Excalibur se tornaria o seu sucessor. Pessoas confiantes em sua força, cavaleiros renomados, pessoas tentadas pelo poder. Vários caras durões enfrentaram um desafio um após o outro. Claro, eu também tentei. No entanto, ninguém conseguiu. E foi nesse momento que todos desistiram de tentar. Mas aquele garoto que estava ali há apenas um ano, com somente 14 anos, sacou a espada sagrada da rocha sem dificuldade alguma. Ninguém jamais iria conseguir entender minha frustração e desespero naquele momento, pois tudo que eu tinha iria ser tirado de mim. E eu iria ser obrigado a servir Arthur pelo resto da minha vida. Eu precisava fazer alguma coisa, então eu enganei Arthur e peguei a espada sagrada e menti para meu pai dizendo que fui eu quem a retirou da rocha. No entanto, ele rapidamente descobriu que era uma mentira. Eu fui humilhado na frente dele e jogado na prisão. Eu chamei meu irmão de todos os insultos possíveis, sempre que ele vinha verificar como eu estava na prisão, dizendo coisas como: "Você é uma praga, você nunca deveria ter nascido." Mas, na verdade, foi um mago que viu Arthur puxando a espada e que expôs a minha mentira. Então não, ele não contou a meu pai e nem a ninguém sobre minha tolice. Na verdade, ele implorou a meu pai que ele me libertasse da prisão, dizendo que eu não tinha culpa. Mas meu pai estava obstinado e intensificou minha punição, me proibindo até mesmo de comer. Mas Arthur me trouxe comida. Ele deixou de comer sua própria refeição para que eu pudesse se alimentar. Esse é o tipo de pessoa que Arthur é. Não há rei tão gentil e nobre quanto ele. Terminava assim Kay de contar sobre seu passado com seu irmão. Porém, Percival ainda não entende uma coisa. Se realmente é isso, por que então não os denunciou para o rei? E Kay, com uma voz triste, apenas responde: porque o rei Arthur de agora não é o mesmo Arthur que eu conheço. Portanto, eu faria qualquer coisa para trazer de volta meu velho irmão, até mesmo ajudar aqueles que representam uma ameaça para ele. E por isso, Kay então pede a Percival: por favor, leve Gawain com vocês. Eu nunca fui um grande pai. Não consigo nem dizer se dei a ela o suficiente do meu amor. Mas ainda assim, tenho certeza que ela pode ajudar vocês. No entanto, sorrindo, Percival apenas diz: bem, talvez parecesse feia, mas a maçã que você cultivou estava realmente muito saborosa. E Gawain não é diferente. Ela é sem dúvidas uma pessoa incrível que eu posso confiar plenamente. E após escutar isso de Percival, Kay volta a repetir: você é realmente um jovem muito estranho. Continua no próximo capítulo, intitulado Para o Anfum. E mais uma vez acertamos muitas coisas, a começar pelos avós de Gawain. Há muito tempo, a gente levantou a possibilidade deles serem criações do Reino Eterno, até porque, pela lógica, não teria como eles serem pessoas de verdade, e que de fato não são. Porém, não dá para dizer ainda se foi o Reino Eterno ou o próprio Arthur que conjurou uma família de fantasia para Gawain, mas acho que seria bem coerente e interessante se a própria Gawain tivesse criado esses bonecos mágicos no seu momento mais intenso de solidão. Mas eles, possivelmente, podem ter sido, na verdade, criados pela própria Merlin, da mesma forma que ela possivelmente também criou Gawain. Como a maga não poderia estar cuidando pessoalmente de Gawain, ela encarregou esse dever
a esses dois bonecos. E nós tivemos também algumas novas revelações sobre a relação de Gawain com seu pai adotivo. O fato deles não se sentarem na mesa para fazer uma refeição juntos pode estar relacionado à questão do que está cuidando de Gawain devido a apenas um senso de obrigação. E sim, é bem provável que ele até goste de tê-la por perto, mas ele entende e nem consegue dar a ela o amor que o verdadeiro pai seria capaz de dar à sua filha. Então não é como se Kay odiasse Gawain, ele só não deve conseguir por algum motivo assumir o papel de pai, pois ele acredita que isso não seria bom nem para ele e nem para ela, já que ele provavelmente acredita que não iria conseguir desempenhar esse papel da melhor forma. Então ele deve ter assumido que seria melhor manter distância e evitar a todo custo qualquer tipo de aproximação, como por exemplo, não sentar à mesa juntos para fazer uma simples refeição. Sobre o flashback, nós praticamente descrevemos tudo no nosso vídeo de teoria, pois de fato Kay é filho de Uther Pendragon, que adotou Arthur. E fica bem explícito, que Uther foi influenciado ou até mesmo enfeitiçado pela Merlin, pois é dito que um certo oráculo apareceu assim que Excalibur surgiu cravada na rocha. Então certamente foi Merlin responsável por influenciar ou fazer Uther lançar o desafio da espada, e até mesmo manipular os sentimentos do rei em relação a Kay, tudo para que pudesse tornar Arthur o novo rei de Camelot. Mas claro, isso não isenta Kay das coisas erradas que ele fez. Porém, é legal ver que como adulto, Kay foi capaz de reconhecer seus erros e que Arthur não tinha culpa de quem e como ele era naquela época, pois mesmo que tenha sido errado a forma como ele agiu, no fim ele só estava apenas tentando desesperadamente ganhar o reconhecimento do pai e de todos os outros. Mas com certeza tudo isso é ainda apenas a ponta do iceberg. E nós vamos discutir de uma forma mais aprofundada sobre tudo isso no nosso próximo vídeo, então fiquem ligados aqui no canal. Mas já comenta aí o que vocês acharam desse pequeno vislumbre do passado do Kay e Arthur. Porque agora eu quero falar desse vídeo que vocês estavam assistindo, que é uma speed art feita pelo Misael, um dos desenhistas aqui do canal. Então, como vocês puderam ver, cada imagem, cada cena tem todo um processo bem trabalhoso e feito com muito carinho para todos vocês. E eu peço aqui de coração que prestigiem o trabalho desses artistas nas suas redes sociais principalmente. E eu vou deixar aqui na tela e na descrição as suas redes sociais, porque isso com certeza motiva cada vez mais esses artistas a continuar fazendo essas artes sensacionais. Portanto, fica aqui meu agradecimento eterno a todos. E agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, até a próxima, falou, fui, é nóis!